Você já comprou um livro pelo título? Eu já. É claro que eu não comprei sem olhar a sinopse antes. Mas o título foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Nós, autores, a gente precisa criar um título para nossas histórias que chame a atenção do leitor, que ele queira comprar o livro pelo título. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath e, como eu disse, a gente vai falar sobre títulos. Eu tenho dois exemplos aqui que são livros que eu comprei porque eu achei os títulos muito interessantes. E aí, depois que eu li os títulos, eu fui ler sobre o que se tratava. Que é Daqui até o Mar Amarelo, do Nick Pizzolatto. Ele é um livro de contos e eu achei o título dele muito interessante. Vocês podem ver que tá até no plástico ainda não li. E O Navio das Noivas, da Jojo Moyes. Falei, o que essa história pode me contar? Achei um título muito interessante também. Também ainda não li. O título, ele tem esse poder de chamar a gente a conhecer mais sobre a história, a querer ir atrás de uma sinopse, ou de que o autor, né, escreve como um todo, qual é a biografia dele e tudo mais. O título de um livro tem esse poder da gente querer conhecer todos os livros, às vezes, de um autor. E uma coisa que precisa acontecer é título e gênero combinar, né? Eles precisam conversar sobre si. Eu sei que o Navio das Noivas vai me contar a história de romance, porque tem noivas, tá? Apesar de a gente ter várias em um navio, eu sei que isso vai ser um romance. Quando você entrega um título que não conversa com o seu gênero, você de alguma forma vai decepcionar esse leitor, porque ele vai se sentir enganado. A primeira coisa que você tem que pensar na hora do título é: combina com o meu gênero? E existem algumas maneiras, né, de você criar esse título para o seu livro, para o seu roteiro, para a sua história. O título, por exemplo, ele pode já contar uma história, já adiantar o que vai acontecer ali dentro, né? Como por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Né? Quando você lê Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, você fala: o que essa Evelyn Hugo tá fazendo que ela já teve 7 maridos? Sabe? O que tá acontecendo aqui? E você já quer saber qual é a história desses 7 maridos. Ou O Garoto Quase Atropelado, do Vinícius Grossos. O garoto foi quase atropelado? Tipo, tem uma bicicleta, sabe? O título e, lógico, conversando com a capa tal, mas só o título, O Garoto Quase Atropelado, ele já conta uma história. Pode ser que não seja exatamente a história que você vai ler lá dentro, mas já é uma história e já te incita a querer ler o livro, né? Existem, por exemplo, títulos que têm o nome de personagem, como O Zar de Luísa, né? Que usa o nome da personagem lá no título para dar essa força. Outros títulos que têm nome de personagem, o próprio Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, né? É o nome da banda, da personagem principal, então é um nome de personagem. Trazer o nome do personagem no título já vai ligar a pessoa que está lendo aquilo com o seu protagonista, né? Normalmente o protagonista que está ali no título, não é um personagem qualquer. Podem ser títulos também de uma palavra só, às vezes de um cenário, como é o caso de Dorhor, da Aruá Ortiz, que é onde se passa essa história, né, no reino de Dorhor. Então, o nome do livro já é um cenário. 1984, né, do George Orwell, que é um ano fatídico. Reticências, aqui, da Solane Kioro, que liga diretamente com a história, porque eles trocam mensagens durante a história e fica aquela reticências de quando tá digitando, né? Então, reticências. Eu quero que vocês percebam que todos esses que tem só uma palavra, a palavra ela tem que ser significativa. Seja por ser, às vezes, um nome de um personagem, seja por ser um ano, seja por ser algo que acontece durante a história, né? Tem que ser uma palavra que chame a atenção, que a gente quer saber mais o que essa palavra significa.
Existem também as opções de, tipo, títulos longos e, às vezes, poéticos, né? Quando a areia acabar, eu estarei aqui. Esse é o título do meu conto. A pessoa vai ler um título longo, que já tem uma história ali contida nele, mas ela só vai saber o real significado desse título depois que ela lê o conto, né? Vai fazer mais sentido. É a mesma coisa com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É um título longo da Suzanne Collins, mas depois que a gente lê o livro, a gente consegue captar todo o sentido desse título, né? Acredito que seja a mesma coisa, ainda está no plástico o livro, mas em As Extraordinárias Cores do Amanhã, da Emily X.R. Pan. Né? Acredito que também seja um título longo, mas que quando a gente termina a leitura, a gente consiga captar tudo que esse título traz pra gente, né? Então, são algumas opções ali, algumas ajudas que você tem para escolher qual é o título do seu livro, né? Porque é uma das partes mais importantes, né? Quando a gente está na escola, normalmente os professores de redação falam: quando você terminar de escrever, aí você sabe qual o título que você vai escolher. E é justamente assim, não dá pra gente escolher de primeira. De primeira a gente vai ter um título rascunho. E aí, com o passar do tempo, com você se conectando com os personagens e tudo mais, a gente começa a ter um título mais definitivo, né? Ali pro final, às vezes até do primeiro rascunho, mas no final do processo todo de escrita. A questão é, você precisa fazer uma tríade ali, né? O título ele precisa te agradar, você precisa ficar feliz com ele precisa fazer sentido com a história, né? Não pode ser um título a esmo, assim, ele precisa fazer sentido com o que o leitor vai ler ali dentro. E ele precisa gerar curiosidade no leitor, né? Essa tríade que você precisa pensar na hora de criar o título. E agora eu quero fazer, assim, 2 desafios para você. Pensa nos 3 últimos livros que você leu e nos títulos dele. E tenta conectar como é que esse título, né, se conecta com a história que eu li. Tenta fazer essa relação aí, até pode escrever se você achar mais fácil do que fazer só mentalmente. E também deixa aqui nos comentários qual é o título de uma das suas histórias e por que você escolheu esse título. Né? Explica um pouco desse título aqui para mim. Vou adorar saber como foi a sua escolha. Bom, e aí a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.